Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Michele, sou professora de Libras de Saquarema, da Prefeitura de Saquarema. Gostaria primeiro de dar as boas-vindas a todos, de agradecer a presença de todos aqui na palestra do João. Vou deixar para o João se apresentar primeiro, né? Para depois ele falar da palestra dele. Tá bom? A palestra dele é Educação Especial como Disciplina Obrigatória na Educação Básica. Então, João, passo a palavra para você. Vou desligar minha câmera e meu microfone, ok? Agradeço, então, Michele. Agradeço a todos que estão participando dessa palestra. É a primeira vez que eu estou participando. E com muita gratidão aí aos organizadores do fórum poder participar, essa oportunidade de a gente poder fazer voz nesse fórum, né? Meu nome é João Wilson dos Santos, eu acho que uma boa parte que não me conhece, e eu sou profissional de apoio, né, educação especial, já desde 2019, mas desde 2017 eu já venho fazendo esse trabalho, não só aqui no Rio de Janeiro, mas também no Nordeste, né? Trabalhei no Sul, no Nordeste, e agora estou aqui no Rio de Janeiro, mas eu sou natural do Rio de Janeiro, tá bom? E vou apresentar aí para o pessoal, né, com deficiência visual. E eu sou de pele morena claro, olhos castanhos escuros, cabelos pretos, barba curta, levemente grisalha, tá? Olhar semicerrado, enfim, estou aí, podem contar comigo e no que for necessário nesse sentido. Enfim, vamos lá. Educação especial como disciplina obrigatória na educação básica. Parece um tema muito polêmico, né? Mas é necessário e é preciso, né? Porque nós já avançamos muito, precisamos avançar muito mais ainda, né? Você pode passar pro próximo slide para mim, Michele, por favor. Então, esse trabalho, ele foi realizado a fim de mostrar a importância, né, no caso da inclusão da educação dentro do contexto escolar. Nós temos inclusão, mas essa inclusão a gente tem que fazer uma reflexão sobre ela. Então, esse trabalho eu venho desenvolvendo ele desde a minha época de faculdade, quando eu me formei em educação física. Nós tivemos que apresentar um trabalho de inclusão e a inclusão da educação especial na educação física. E esse trabalho, a base dele foi feito na educação física. Fiz um trabalho e venho desenvolvendo desde então. Esse trabalho ele foi feito através de experiência, vivência, pesquisa em campo mesmo, tá? E não só aqui no Rio de Janeiro, mas como também em outras regiões, no Nordeste. Só uma percepção minha que eu tenho em relação ao Rio de Janeiro e a outras regiões. Nós estamos aqui, eu sou natural do Rio de Janeiro, veja bem, não estou falando nada contra ninguém daqui. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas me entristece muito que eu vejo outras regiões muito mais avançadas em questão de educação especial do que a nossa própria região. Eu não digo só o Rio de Janeiro, não, tá? Eu digo própria São Paulo mesmo, na região metropolitana, vejo também no interior do estado de São Paulo, também eu vejo muito aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, principalmente região metropolitana, que ainda não temos um avanço muito grande nesse sentido, dessa inclusão, né? Eu não digo incluir os educandos com necessidades especiais, incluir os próprios alunos sem necessidades especiais, né? Levar o conhecimento a esses alunos e através de tanto também os docentes, né, profissionais da educação, não só na parte pedagógica, mas também a parte de gestão, a parte operacional, que é aquela parte onde trabalham os trabalhadores, a ESG, pessoal, porque a gente precisa colocar o ambiente escolar, incluir eles na educação especial, não só no ensino, mas colocar as diretrizes, o que é necessário para fazer um atendimento. O educando especial, ele é o nosso cliente, então nós precisamos fazer um atendimento em excelência para esse educando, certo? Enfim, mas hoje nós vamos falar, antes de entrar nesse contexto escolar, eu quero falar sobre o dia de hoje. Hoje é dia 3 de dezembro, a ONU, ela instituiu esse dia como um dia de lutas para as pessoas com deficiência. Nós temos uma palavra que foi citada hoje cedo, logo na abertura, uma palavra que muitos não conhecem, estão conhecendo aos poucos,
que é o capacitismo, né? Você pode passar para o próximo slide para mim, por favor. Então, o capacitismo, muitos já entendem, poucos ainda não tiveram ainda o contato com essa palavra, mas ele é historicamente a diversidade de habilidades e características física e intelectual foi categorizada, ou seja, foi padronizada, né? Foi colocado em um padrão, né, de padronização excludente, ou seja, os saberes médicos e científicos falaram assim, ó, esse corpo, para ele ter a capacidade de exercer as funções básicas, precisa ser desse jeito. Isso é totalmente excludente, né? Você colocar aqui o padrão para exercer umas funções, a pessoa precisa ter esse padrão de corpo para exercer e ter capacidade. A gente sabe que a gente já tem exemplos hoje mesmo, né, já na abertura do fórum, nós vimos que isso aí não existe, né? Nós não colocamos um padrão e temos vários, e vou dar os exemplos aí, de muitos que fogem totalmente, cai totalmente por terra essa padronização. Eu vou pedir para a Michele passar o próximo vídeo, que vocês vão ver o que eu estou falando agora, nesse sentido, tem tudo a ver que o capacitismo cai por terra. Você pode passar o vídeo, por favor? Sim, vou compartilhar a tela aqui, só um minuto. Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer, o que aconteceu? Sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei para minha vida e pensei, posso fazer isso, não posso fazer aquilo? E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são.
E rapazes, vocês são os caras. Então, esse é um vídeo, eu levo esse vídeo muito tempo, né? Eu trabalhei na área comercial e a gente dava palestra pro pessoal para fazer a puxada de manhã, a gente usava muito isso, porque ele traz uma motivação muito grande, principalmente pessoas, mesmo aqueles que não têm deficiência, porque a gente acorda, principalmente durante a semana, para ir para trabalhar, reclamando, né? Justificando, não estou dizendo que isso é generalizando, né? Mas a gente vê uns exemplos desse. Esse cara aí, o Nick, ele sustenta 3 hospitais com as palestras que ele dá no mundo inteiro, 3 hospitais na África, tá? Ele é do mundo gospel, então ele frequenta e ele hoje é casado, tem filhos. Então, para vocês terem uma ideia, como é que pode padronizar um corpo dizendo que as pessoas só vão poder exercer funções se elas tiverem um padrão de corpo? Isso não tem lógica, não faz sentido. Então, esse vídeo veio para mostrar isso, tá? Então, que os saberes médicos, no século XVIII, colocaram o chamado corpo normal, que é uma medida para constituir, enquanto um sujeito de direito, uma pessoa que não atendesse a essas expectativas, era definida como um menos capaz e, por conseguinte, excluído dos espaços. Então, você vê hoje muitas empresas, muitos lugares públicos, praticamente eles excluem essas pessoas que não têm o chamado corpo normal, que foi feito isso. Mas ainda bem que nós evoluímos e hoje já está caindo por terra muito isso. Lá na frente eu vou mostrar outros exemplos, tá? Nós temos exemplos aí de físicos, de pessoas realmente que fizeram um mundo diferente, que realmente fizeram diferença na nossa era. Então, o que acontece? Nós estamos hoje fazendo um trabalho para que a gente possa colocar isso no ambiente escolar, para que nossas crianças, os nossos alunos, não é só os deficientes com deficiência, mas aqueles que não têm deficiência, tenham acesso a essas informações. E procurem, é só através da educação que nós vamos conseguir com que a exclusão, né, que a inclusão, ela seja acessada por todos. Tá? Você pode passar para o próximo slide, por favor, Michele? Então, é preciso destacar que a educação faz parte da vida de todos, sem distinção de raça, religião ou credo. Todos têm direito ao acesso à educação básica, e todos com as suas necessidades básicas, buscando o bem-estar físico e mental. Isso não é para um ou outro, né? Nós vemos que o nosso ambiente escolar, nossa sociedade, ela ainda não tem essa acessibilidade para todos que não têm, assim, uma educação, né? Principalmente os que não têm, a maior parte da população brasileira não tem acesso à educação, infelizmente, né? Nós temos aí uma lei de 7.800, a lei de 7.853 de 1989, quem não é dessa época, e foi regulamentado em 1990, onde que é obrigatoriedade as escolas aceitarem os alunos com deficiência, com necessidades especiais. Mas a gente vê isso muito longe de ser atingido, porque muitas escolas excluem, né, por não ter esse tipo de informação. Nós tivemos a LBI em 2015, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Antes disso, teve várias outras leis, né? Nós temos aí a Convenção de Salamanca, em 1994. Enfim, são vários documentos que são oficiais, mas nada adianta disso se a gente não fazer a nossa parte, fazer com que essa educação, essas informações tenham acesso à maior parte da população, né? A gente vê isso em ambiente escolar, a gente vê isso em espaços públicos, né, que a gente não tem essa condição de oferecer essa igualdade a todos, né? Enfim, você pode passar para o próximo slide, por favor? Então, nós temos aí um banner que tem aí justamente falar isso que eu estou dizendo. Nós temos aí a educação especial, que ela pode ser transversal, né, passar por todos os ensinos, desde a educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio e a educação superior. A educação superior, nós temos desde, se não me engano, 2000, na lei de 1996, tá?
na LDB, que é a Lei de Diretriz Básica, foi colocado lá que, a partir daquele momento, os cursos de licenciatura em pedagogia, todas as licenciaturas, iam ter que ter esse ensino sobre educação especial. Tá? Mas o que acontece? A gente tem isso de 1996, fazem 25 anos que nós temos essa lei que coloca a educação especial no ensino superior, para que os formandos, né, os que vão praticar a pedagogia no dia a dia, possam passar isso adiante e fazer chegar até os nossos alunos. Porém, a gente não vê um avanço muito grande nesse sentido. Né? Tem muitos docentes que ainda não tiveram essa oportunidade de ter sobre educação especial na sua formação. E tem aqueles que tiveram antes de 1996, se formaram e não tiveram acesso a esse tipo de ensino. Mas é necessário, tá? E se chegou ao ensino superior, claramente podemos chegar à educação básica, que é a educação infantil, fundamental, e até o ensino médio. É necessário, porque não adianta a gente ficar de cima para baixo, nós temos que começar de baixo para cima. É ali que nós vamos levar para as casas, para os pais, essa informação. Eu fico triste que muitas vezes eu sou parado na rua e perguntam se o aluno X estuda naquela escola porque ele tem receio do filho dele, né, de ser agredido ou ser atacado por alguém que tenha que não que seja especial, né? Mas tudo isso é falta de conhecimento, né? O ser humano, ele teme o que ele desconhece. Então ele tem medo do que ele não conhece. Então porque ele não tem essa informação. A partir do momento que ele é informado, tá? E isso tudo nós vamos conseguir através da educação, começando lá de baixo, ensinando a criança, para depois, quando ele tiver maior, tiver seus filhos, ele poder passar isso para os filhos dele também, tá certo? Podemos passar para o próximo? Educação é o direito de todos. Então, assim, acesso à educação é o direito de aprendizagem, são garantias constitucionais e universais, ou seja, prevista a todos os brasileiros como dever do Estado e da família. A diversidade de experiência, habilidade, contexto, capacidades entre estudantes é uma realidade que deve ser celebrada através das práticas educacionais inclusivas. O que eu estou falando hoje é que existe já nas últimas décadas, né, a insistência em modelos pedagógicos, ou seja, nós não perguntamos para a criança especial se ela quer realmente ser incluída naquele momento. Você pega aí um exemplo de um aluno paraplégico, que eu tive lá no Nordeste. Ele ficava sentado numa cadeira de rodas, olhando para o teto. Ele não sabia o que estava fazendo ali. Se isso é realmente inclusão, será que isso é realmente inclusão? Ou pegar aquele aluno que tem um aluno que tem autismo, que tem sensibilidade, ou aquele síndrome de Down, e você pega que tem um ruído muito grande dentro de sala de aula, perguntar para ele se realmente é isso que ele quer fazer, se é isso realmente, se aquilo ali é necessário. As práticas pedagógicas estão de acordo com o que ele precisa, porque aquela velha política da pedagogia conservadora, tecnicista, que é formar o brasileiro, o cidadão brasileiro, para que ele possa trabalhar e ser um operário, isso aí já foi ultrapassado. Insistimos ainda nisso. Quer dizer, ensinar um aluno a comer, ou ensinar ele a tocar numa árvore, ensinar ele o que é a cor, amarelo, vermelho, azul, não é necessário. Ensinar ele a ir a um banheiro, os cursos que a nossa coordenadora nos dá, tudo isso está aí nessa direção, né? Infelizmente, uma boa parte dos docentes ainda não conseguem assimilar isso, né? Achar que o aluno ele tem que ler, escrever e tirar 10 nas provas, seria para ele, isso aí é uma outra parte. O fato dele estar ali no ambiente escolar, o fato dele estar já frequentando, compartilhando o espaço, isso já é um ganho muito grande. Qualquer melhoria que ele tenha nesse sentido, isso não cabe a nós dizer o que ele tem que saber, isso aí ele vai determinar isso depois, né? Então ainda temos que avançar sobre isso, porque ainda temos muito que aprender em relação a isso. Então nós temos que cair por terra esses ensinamentos antigos, pedagógicos, essa pedagogia conservadora. E numa live que eu assisti 2 semanas atrás, eu ouvi essa frase, e nós temos que mudar a pedagogia da gente. É assim que a gente vai conseguir mudar essa forma de ensinar. Nós temos que ensinar aprendendo com eles,
não ter que querendo ensinar eles coisas que eles não querem, nem de repente não querem aprender agora. Isso vai ficar para depois, né? E muitos acham que o aluno especial ele tem que fazer prova e acha que tem que escrever como um aluno normal. E nós vemos que os alunos ditos normais não são tão normais assim, precisam muito também da ajuda da gente. E só o acolhimento e a inclusão vai fazer com que nós avancemos nesse sentido. Tá? Podemos passar para o próximo slide? Então, as barreiras atitudinais, ou seja, são um conjunto de preconceitos e predisposições contrárias à presença e inclusão de alunos com deficiência. Imaginar que uma criança com deficiência atrapalha o processo de ensino e aprendizagem de outros estudantes é um dos exemplos mais contundentes e comuns dessa discriminação. Nós temos isso aí no nosso dia a dia. Nós, profissionais de apoio, sabemos o que nós estamos falando nesse sentido. Praticamente, um aluno com deficiência ele precisa todo um cuidado e precisa ocupar um espaço, às vezes tem que ocupar 2 cadeiras, às vezes tem que pegar Então, a gente precisa colocar isso, fazer com que aquele aluno ele seja não só acolhido pelo profissional, mas por toda a turma, né? Eu vou mostrar mais à frente que isso é possível, tá? Então, assim, muitas vezes um aluno, vou colocar aí um espectro autista, né? Ele vai fazer uma brincadeira no recreio e muitas vezes ele é parado bruscamente. Aquilo para ele é como se tivesse um trauma, porque ele não gosta de ser contrariado naquele momento que ele está colocando para fora a sua energia. E aí ele acaba tendo aquele surto que muitos aí já tiveram oportunidade de presenciar, e não é legal isso, né? Enfim, a gente precisa mudar não só a parte pedagógica, mas também na gestão, na orientação aos funcionários que trabalham diretamente com esses alunos, principalmente a parte operacional, a SG, que também eles não têm culpa, eles não têm acesso a essa informação, eles acham que todos os alunos são normais, né? E que aquele aluno não era para estar ali. E essa é a educação. Através de como que nós vamos fazer isso? Através de capacitação desse pessoal, com um CAE itinerante, a fazer a semana da educação especial. Nós temos exemplos de cidades, para vocês terem uma ideia, nós temos exemplo de cidade, eu pego lá Capuí, no Ceará, eles fazem a semana da educação especial, então eles fazem gincanas, né? Trabalhar com os alunos que não são especiais, fazendo gincanas, colocando jogos, colocando venda nos olhos dos alunos, para eles saberem como é que fica numa situação se não tiver uma visão, ou colocando sacos, as pernas dentro do saco, fazer jogos, brincadeiras, e vai ser divertido para todos, e fazer com que todos participem ao mesmo tempo. Através de capacitação com um CAE itinerante, visitando as escolas, fazendo aquela semana da educação especial. Isso nós devemos fazer. Não vamos esperar por ações governamentais. Nós temos que fazer a nossa parte, começando de baixo. Então, essas são as barreiras, principalmente as barreiras atitudinais, onde nós podemos ultrapassar e fazer com que chegue até a comunidade, fazer com que os pais também, trazer os pais para a escola, para eles entenderem sobre isso, para não colocarem o preconceito na frente e acabam fazendo esse tipo de barreira, né? E fica difícil até para poder a gente fazer com que a criança entenda. Se os adultos não entendem, você imagina as crianças. Tá bom? Vamos passar para o próximo. Ações eficazes, é o que eu acabei de falar. Conscientização de todo o ambiente escolar. Elaborar a semana de conscientização de todos que participam do ambiente escolar, expandindo até a comunicação escolar, a comunidade escolar, pais de alunos com ou sem deficiência. Capacitar através de palestra periódica, CAE itinerante, né? Todos os funcionários do ambiente escolar, não só docente, gestão, também os que trabalham na SGs, né? Alunos e corpo docente, assim como todos da gestão escolar. Trabalhar através de conteúdos da educação especial, de forma transversal, interdisciplinar, ou seja, trabalhar não só na parte infantil, no ensino fundamental nos anos iniciais, mas também como um todo, tá? Então, para que a gente consiga atingir o maior número possível. Essas ações, que contribuirão para diminuirmos o preconceito e trabalharmos de forma eficaz a inclusão escolar. Tá? Pode passar para o próximo, por favor. Aí estão os exemplos que eu disse para vocês que é possível. Eu tenho aí o aluno, ele é o Bruno, na época ele estava com 8 anos, ele tinha síndrome de Down,
transtorno espectro autista, né? E tinha dificuldade na fala. O Bruno, ele... Vocês verem, quem está segurando a mão dele aí é uma diretora. Esse foi um piloto que eu fiz de um projeto onde é possível fazer inclusão escolar desde o ESG até a gestão. Então, até a diretora, ele estava ali do lado esquerdo aqui, se vocês podem verificar, ele estava na mesa da diretora ali desenhando. Tá? Os alunos acolheram ele. Os alunos fizeram com que ele fosse acolhido. Isso antes dele ter passado por várias escolas que negaram a ele o acesso à inclusão. Vocês podem ver aí como é que ele... E é um momento dele solitário na quadra, onde eu pude trabalhar com ele também, nesse sentido. E na sala de aula também. Do outro lado, do lado direito, nós temos aí um grande físico, cosmólogo, né? Publicou mais de 17 livros. E ele teve ela, né? Que é a esclerose lateral amiotrófica, né? Que é a atrofia de todos os membros locomotores, né? Enfim, esse é o Steve Hawkins. Aos 21 anos, ele descobriu que tinha essa esclerose. Tá? E aí vocês podem ver que, mesmo ele descobrindo aos 21 anos, ele morreu com 76 anos. Caiu por terra toda aquela coisa, que os médicos deram 5 anos de vida para ele. E ele conseguiu fazer com que ele fosse conhecido, colocasse a teoria, para quem não sabe a história de Steve Hawkins, é só assistir o filme Teoria de Tudo. Tá? Isso está bem no YouTube, tem vários canais aí de mídia que tem a história dele. O livro dele, que é uma breve história do universo, do Big Bang até os buracos negros, foram recorde de vendas. Tá? E tem mais, além desse, mais 16 livros publicados. Então, essa é uma pequena amostra de um trabalho que eu venho fazendo, desenvolvendo, através da educação especial, e fazer com que esse projeto atinja não só o ensino superior, mas toda a educação básica. E, com certeza, isso lá na frente, eu apenas ficarei satisfeito de ter plantado uma semente, como outros vêm fazendo também. Tá certo? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder dar voz a esse trabalho. Muito obrigado. A gente que agradece, João, peraí que eu acho que no celular a câmera não está virando, virou. A gente que agradece a você a participação. Eu vou agora disponibilizar um tempo para as perguntas, né? Deixa eu abrir aqui o chat. Pronto. Quem quiser enviar pergunta para o João, esse é o momento, o chat está aberto e o João vai responder. João, você tem acesso aí ao chat, né? Você consegue ler, mas eu posso ler para você, não tem problema. Tá. As perguntas. Mônica Coutinho está com a mão levantada. Mônica, você tem alguma dúvida? Só digitar aí para a gente. Mas, de antemão, em nome da Prefeitura de Saquarema, em nome da organização do fórum, eu quero te agradecer, João, pelo seu tempo, por ter disponibilizado o seu tempo, produzindo material para a gente, dando essa palestra, trazendo essas informações. Queria te parabenizar pelo seu exemplo, por tudo que você faz num dia hoje tão importante, né, para a gente. Eu te agradeço. No dia de hoje. Então, te agradecer e te parabenizar por tudo isso. Muito obrigado. Tá? Obrigado a você e a todos que estiveram presentes nessa palestra. Tamires Amaral, dando parabéns para você. Obrigado. Pelo seu trabalho. Eliane, parabéns. Não tem nem o que perguntar, muito bem explicado. Também achei. A Keren, boa tarde. Precisamos que se torne regra a inclusão em sala de aula com os alunos. E como poderíamos trabalhar isso? Através, como eu havia citado nos últimos slides, e nós podemos fazer uma semana de conscientização, não impondo, né? Você vê que toda a educação é através de conscientizar. É através da conscientização que nós vamos atingir esse objetivo, fazendo com que os alunos tenham acesso às informações, porque muitas vezes os alunos não sabem o que é um aluno com deficiência especial, ele não entende isso.
Então, também não podemos cobrar muito dos alunos, assim como também dos professores que não têm acesso a essa formação. Então, só através da conscientização que nós vamos atingir esse objetivo, né? Fazendo com que o CAE, vocês trabalham no CAE, você sabe que tem CAE itinerante. O CAE itinerante é onde é só a gestão escolar daquela escola solicitar, claro, com antecedência, para saber qual é a agenda, eles vão até a escola fazer esse trabalho de capacitação, entendeu? Janaína Azevedo, desejando parabéns. Danúbia falando que foi uma ótima palestra. Juliellen também, desejando parabéns. GL, parabéns, arrasou. Obrigado. Mônica, parabéns, uma palestra muito gratificante. Mariana, parabenizando. Eu que agradeço. Jatiane também. Marlene, desejando uma boa tarde. Esther. Bom, no geral, todo mundo parabenizando, elogiando a palestra, dizendo que foi maravilhosa. A Patrícia, parabéns pelo seu trabalho. Eu estou tendo o privilégio de ver a mudança de uma criança com autismo. É muito legal a evolução deles. Isso é muito bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. No geral, estão todos te parabenizando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pena que foi muito curto, muito rápido, muito corrido, mas é um foi ótimo, trabalho foi bem... que eu estou fazendo ainda, estou desenvolvendo ainda. E estou também desenvolvendo sobre o assunto ainda, né? Sim, a Conceição botou parabéns pela palestra, sou PAED. Realmente precisamos sempre ter uma formação continuada, isso é importante. Tayane fez uma pergunta. O que você acha que precisa agregar na inclusão? É aquilo que eu venho falando sempre. O professor, principalmente o regente, né? E eu acredito que a gente precisa todos do ambiente escolar, a gente precisa estar imbuído nesse sentido. Não vou jogar carga só no professor, tá? Eu vou jogar em todos. A gente precisa fazer com que esse aluno seja acolhido de forma... Eu tive um exemplo isso aí é uma cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu estive, e do diretor até o pessoal que trabalha na cozinha, eles estavam imbuídos com acolhimento. Então, a primeira coisa que temos que fazer é, quando esse aluno chegar na escola, a gente acolher ele de uma forma bem... Mas entender também, não é só fazer aquele acolhimento e deixar para lá depois. É acolher todos os dias, fazer com que aquele aluno sinta-se à vontade, com vontade de ir para a escola. Entendeu? Sim. Vou dar mais um minutinho. Veio mais uma pergunta da Keren. Na sua opinião, tem existido inclusão verdadeiramente nas escolas brasileiras? Deixa eu só dar um recado aqui antes de você responder, João. Certo. Eu vou dar mais um minutinho aí para vocês colocarem perguntas. Depois desse minutinho, eu vou disponibilizar, vou fechar o chat, tá? E vou disponibilizar no chat um link para vocês assinarem a lista de presença, né? Para os participantes assinarem a lista de presença. Então, tem um questionário para vocês responderem. Tá ok? Então, mais um minutinho enquanto o João responde. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu fecho aqui o bate-papo e coloco o link, tá? Pode responder, João. Quer que eu repita a pergunta? Pode repetir, por favor. Na sua opinião, tem existido inclusão verdadeiramente nas escolas brasileiras? Eu vou dizer para vocês, assim, com muita tristeza no coração, né? Mas infelizmente não há, né? E vou dizer para vocês que não tem um culpado em relação a isso. Eu acho que nós todos temos que colocar uma meia-culpa nesse sentido, né? Nós fazemos isso em casa. É em casa que nós precisamos fazer com que os nossos filhos vão para a escola e entenderem quais são as adversidades. Na natureza, nós temos diversidades. A natureza é o maior exemplo de inclusão que possa existir. E todos compartilham do meio ambiente. Eu sou ativista, eu sou vegano, né? Então, eu vejo que na natureza nós conseguimos conciliar tudo. Plantas são diferentes, conseguem dividir o mesmo espaço, né? Os animais diferentes, eles conseguem, né? É só coisa do ser humano, essa coisa de preconceito, tem que cair. Nós temos que evoluir, temos que olhar para frente. Então, infelizmente, hoje, né, nessa atual conjuntura, nós ainda não podemos dizer que tem essa inclusão. Tem que avançar muito ainda. Sim, a Conceição falou, o aluno não é do PAED, o aluno é da escola. E assim como o aluno também não é do professor regente, ele é da escola em si. Então, assim, o aluno ele tem que estar livre e o PAED ele está ali olhando o dia a dia dele, e também o professor regente ele tem que entender também que não é
o aluno só dele, da sala de aula, ele é da escola em si. E o PAED também, não é só daquela sala, ele tem que ter, onde for necessário, ele tem que atuar também. Tá? A Thelma Gorito botou boa tarde, parabéns, João. Boa tarde. Também estou atuando como profissional de apoio de uma aluna com TEA. Tivemos grandes dificuldades em fazer com que ela entrasse na escola. Hoje já consigo realizar atividades no pátio. Esse olhar sensível faz uma grande diferença. Muito bom, parabéns mesmo. Mona Lisa, infelizmente ainda falta inclusão, palestra maravilhosa. Vanderleia fez uma pergunta, Vanderleia Cruz. São de pessoas... Não, peraí que eu perdi aqui. Na ausência do professor, o PAED poderá assumir a turma? Isso aí vai depender da gestão e se o PAED ele tem formação pedagógica, né? Isso aí tem que dar uma olhada principalmente na gestão. Aí é questão de regras, cada um tem as suas, mas na realidade, no geral, o PAED, para assumir uma sala de aula, assim como uma turma, precisa ter pelo menos a formação, né? Isso pelo menos é o que exige aí o MEC, né? Nesse sentido. Ana Paula, é a última que eu vou ler, já estou disponibilizando aqui o link. Estamos caminhando para a inclusão, mas começamos, isso é muito importante. Entendemos a necessidade de cada um e de sua especificidade. Exatamente, estamos caminhando, né? Já temos avanços aí na legislação, né? Nós temos aí como eu falei, para quem não é nascido, depois de... eu sou de 71, então eu tenho 50 anos. Em 89 foi feita uma lei onde instituísse a aceitação dos alunos com deficiência nas escolas públicas. A gente vê que realmente é difícil. Agora mesmo teve um exemplo disso. Mas que nós estamos caminhando a passos bem curtos, né? Mas estamos indo. Então, deixa só eu desativar um microfone que está aberto aqui, de alguém. Realmente foi. Bom, João, novamente, quero te agradecer imensamente pela sua participação. Esse ano que foi um ano bem atípico, né? O nosso primeiro fórum foi presencial, a maioria que está aqui participou, porque a gente trabalhando aí, a gente conhece os nomes e as carinhas de cada um que estão participando. Passamos dos 98 participantes na sua palestra. Muito agradecido, muito grato. Bastante gente. Então, em nome do CAIE, em nome da organização do fórum, em nome da Prefeitura de Saquarema, eu queria te agradecer pela participação novamente, te parabenizar, a palestra foi incrível, foi maravilhosa. Muito obrigado. E esperamos você em outras... Com certeza. Convidando, eu estarei aqui. Pode deixar. Okay. Tá bom? Muito obrigado a você pelo excelente trabalho aí de ser essa mestre de cerimônia e que permitiu que o trabalho acontecesse. Tá bom? Obrigada. Agradecer a todos os participantes, né, pela presença, por terem vindo prestigiar o João, o nosso fórum, que a gente vem organizando desde o início de março, né? Não é um trabalho que vem... Eu sei, eu estou falando porque eu estou na organização também, junto com a Luana. Então, a gente vem organizando esse fórum desde o início de março. Não é algo, nunca é algo que está sendo feito de agora, né? Então, assim, obrigada pela presença de todos. Obrigada, João, mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a todos e ao pessoal do CAI e os organizadores do fórum. Obrigada, tá, João? Um beijo para todo mundo. E, 2h30 tem outras palestras, tá? Eu aguardo vocês. João, se quiser participar, tá convidado, tá? Com certeza, vou estar lá. Obrigado. Então, tá ótimo. Eu estou sempre nas lives, em tudo quanto é lugar. Que ótimo, então. Obrigada, tá, Obrigado, João? Um abraço.